prosseguindo com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil com a bola da vez, que é a editora Abril Jovem. E agora chegamos em O Incrível Hulk número 86 de agosto de 1990, que é uma edição que marca a estreia do desenhista Todd McFarlane, que ainda não apresentou os traços que, no decorrer das edições do Hulk, se tornariam característicos do desenhista, na verdade. Não só ele desenhando o Hulk, como também o Homem-Aranha e até outros personagens, né? O Todd McFarlane, ele tem um traço que no decorrer, né, das edições, como já disse aqui, no decorrer das edições, a gente vê que é bem a cara dele e ele não mudou por nada. Mas aqui eu vou falar vou deixar a minha opinião aqui. Na verdade, já vou falar agora. Eu nunca achei nada demais nesse desenhista. Eu acho que ele é mais um desses desenhistas superestimados, assim como é o Peter David como roteirista, porque eu não vejo nada de demais na arte do Todd McFarlane. Sinceramente, e vou dizer aqui, no decorrer desse quadro que vocês estão acompanhando, muitos dos personagens que ele desenha é de uma forma totalmente galhofa. O próprio Bruce Banner, não vou dizer muito Hulk, mas o próprio Bruce Banner, quando ele é retratado aqui, ele é tratado de uma forma cartunesca, meio galhofa. E vocês vão ver aqui na imagem dos vídeos, né, que eu vou deixar estampada aqui nesse quadro aqui. Enfim. E aqui temos aqui a estreia do Todd McFarlane, que se deu em The Incredible Hulk 330 e que teve aqui pela última vez o roteiro de Al Milgrom. É uma edição, sabe, essa aqui já é edição já culmina na morte de um personagem, né? E a gente chega naquela velha frase que quando um escritor mata um personagem, significa que foi a única ideia que ele conseguiu elaborar ali no momento. Aqui no caso do Al Milgrom, o Al Milgrom mata um personagem especial que eu não vou revelar aqui para não estragar a surpresa de muitos. Quando o escritor mata o personagem, quer dizer que foi a única ideia que ele teve ali para tapar um sal com a peneira e querer preencher certas lacunas. Exatamente o que o Al Milgrom faz aqui. A história é praticamente um simbionte que acaba simplesmente possuindo as pessoas, controlando as pessoas, controla o Bruce Banner, controla o Dr. Leonard Samson, controla o General Ross, só não controla o Hulk, né, que agora é a versão verde selvagem cabeluda de um personagem que eu não vou revelar aqui quem é. Sim, é basicamente isso. Tem muita coisa aqui, a Beth aparece, a Beth Banner, que inclusive está sob tensão emocional, né, que na edição anterior já a gente vê cada vez mais que ela já não aguenta mais ficar em volta, né, de todos os temas relacionados com a maldição do Hulk, assuntos relacionados, tudo que envolve a maldição do Hulk, e a Beth Ross estava ligeiramente afetada por causa disso. E quando ocorre aqui a morte de um personagem especial, é que as coisas começam a ficar ainda piores. E outra coisa que eu vou comentar aqui, tivemos aqui uma espécie de mágoa dos Caça-Hulk para com o Bruce Banner, porque na época lá do John Byrne, o Dr. Leonard Samson sabotou, né, um esquema ali dos Caça-Hulk e fez com que os Caça-Hulk, contratados pelo Bruce Banner, acabassem confrontando o Dr. Leonard Samson. Mas aqui depois os Caça-Hulk acabam culpando o próprio Bruce Banner, porque eles acreditam que o Bruce Banner é a pessoa que poderia ter impedido isso, mas acabou deixando acontecer, e os Caça-Hulk, eles juram que eles vão destruir o Hulk de uma vez por todas, e vão livrar o mundo da ameaça do Hulk. E quando os Caça-Hulk vê a morte de um personagem particular aqui, eles ficam ainda mais revoltados com o Bruce Banner. Como já disse aqui, eles acreditam que o Bruce foi o culpado pela morte de uma Caça-Hulk, né, que aconteceu na edição de estreia dos Caça-Hulk, quando eles estão ali tentando ver uma forma de duelar com o Hulk, aí o Dr. Leonard Samson acaba entrando no meio e as coisas saem fora dos eixos. Bom, exatamente isso que acontece, né? Aqui o título da história é Morre uma Lenda, tá? E depois temos no mix aqui uma história de Homem de Ferro e uma história de Noturno, Nightcrawler, com o roteiro de Dave Cochran.
Bom, vamos aqui para a próxima. E o que temos aqui, né? Aqui, enfim, né? A próxima aqui é o Incrível Hulk número 87. A edição anterior foi de número 86. Que aqui na capa diz, né, quem é esse Hulk verde selvagem cabeludo, mas eu vou deixar a imagem original estampada no vídeo para não dar nenhum spoiler sobre a revelação desse novo Hulk verde selvagem. E aqui temos a estreia do Peter David. E para quem tem os encadernados capa cartão da Panini, como eu, sabe que no prefácio do encadernado, que tem ali depoimentos do Peter David, é dito ali que ninguém mais queria escrever a mensal do Hulk, que o Hulk estava vivendo uma situação bastante difícil na Marvel e ninguém queria escrever, né? Ninguém tinha nenhum interesse em escrever o Hulk ali. E falando aqui na minha opinião, da forma que eu enxergo, vejo as coisas, depois do Bill Mantlo, depois que o arco na encruzilhada se encerrou, o Hulk ficou totalmente sem rumo e no máximo ali teve algumas histórias boas, como eu já disse aqui, algumas histórias escritas pelo Al Milgrom, incluindo também aquele anual do John Byrne, antes deles fazer a estreia inicial no Hulk, o anual do John Byrne, desenhado pelo Sal Buscema, e até algumas outras historinhas ali, mas no geral, depois que o arco na encruzilhada se finalizou, o Hulk passou a ficar sem direcionamento na Marvel, e conforme aqui dito, apresentado no prefácio, né, do encadernado capa cartão da Panini, o Peter David ele diz ali que ninguém mais queria escrever o título. Aí veio com a ideia, o Peter David, de uma nova abordagem ao Hulk. E aí foi a única ideia que veio em mente do Peter David, que foi usar o que o Al Milgrom já havia estabelecido, que seria o retorno do Hulk cinza original, mas esse Hulk cinza, na visão do Peter David, teria que ser uma versão mais juvenil, mais maliciosa, e uma versão que iria submergir a influência do Bruce Banner dentro dele. Ou seja, era um Hulk que usaria mais o intelecto malicioso dele do que a força bruta. Não que ele deixaria a força bruta de lado, mas o intelecto malicioso do Hulk cinza é que acabaria prevalecendo na visão do Peter David, o anti-Trump. Bom, e aqui é basicamente isso, essa história aqui, né, título Lua Inconstante, onde os caça-Hulk eles estão tentando ver uma forma de deter a fúria do novo Hulk verde selvagem cabeludo. Eles não conseguem, aí o Bruce Banner ele fica preocupado porque esse novo Hulk verde selvagem é um personagem. Aqui o Bruce Banner ele deve todo... enfim, ele deve toda a retribuição, né, para esse personagem, porque esse personagem não foi apenas um sidekick do Bruce Banner, e sim um personagem que ajudou muito o Bruce Banner, até nos momentos ali em que o Bruce estava tentando se curar do Hulk, e o Hulk se encontrava numa versão selvagem. Então esse personagem é mais do que o sidekick. Esse personagem permaneceu ao lado do Bruce Banner por muito tempo, desde que ele foi apresentado na primeira edição de O Incrível Hulk por Stan Lee e Jack Kirby. Então é um personagem muito importante, o Bruce Banner deve ali, ele se sente na responsabilidade, o Bruce Banner se sente como o herói que ele deve ajudar esse personagem a se livrar da maldição do novo Hulk verde selvagem. E então temos ali a Beth totalmente transtornada, ela já, né, está sofrendo ali uma perda, abalada, emocionalmente abalada. Aí depois que o Bruce Banner ele vem com uma ideia que, quem sabe se eu me expor aos raios gama, eu possa, né, ele tem aquela intenção de se transformar numa versão do Hulk, controlada pela mente do Bruce Banner. Aí a Beth chega e fala: mas o que é isso que você está fazendo? Você não vê que todos aqueles anos você tentou se livrar do Hulk, eu passei noites em claro com você, Bruce, e agora você quer se transformar no monstro que arruinou a nossa vida? O que você tem na cabeça, Bruce? Aí o Bruce fala: Beth, mas eu acho que essa pode ser a melhor solução para resolver o problema e ajudar um amigo em situações desesperadoras. Que eu disse aqui, o Bruce Banner ele quer retribuir, né, a ajuda que esse amigo deu para ele. Aí a Beth fala: Bruce, tem horas que eu acho que eu não te conheço mesmo. Como você pode querer se transformar no Hulk?
o monstro que arruinou a nossa vida, o monstro que você estava fazendo questão de buscar uma cura e se livrar da maldição dele para sempre, Bruce. Por que que você faz isso comigo, Bruce? Aí a Beth vira as costas pro Bruce Banner. Aí o Bruce meio que fala assim, ela está realmente transtornada e qualquer coisa que eu disser agora não fará diferença. Mas o Bruce estava determinado a sofrer uma nova exposição, né, a se expor a uma nova dose de raios gama para se transformar no Hulk verde, com a mente dele, né, com a mente do próprio, para que ele pudesse ajudar esse amigo em situações de que se encontra em dificuldade, né? E um amigo em dificuldade, na verdade. Mas quando o Bruce se expõe aos raios gama, quem está lá esperando para se manifestar era o Hulk cinza, numa versão mais maliciosa, porque o Hulk cinza estava influenciando os pensamentos do Bruce Banner e decidido qual seria a hora que eles poderia de fato vir a se manifestar. E essa hora veio quando o Bruce Banner se expôs ao maquinário gama, né, que estava ali no deserto, na caverna dele, né, naquela caverna que foi estabelecida nas primeiras edições do Hulk. O Bruce Banner, quando se expôs a esse maquinário, né, essa máquina de radiação gama, o Hulk cinza viu a oportunidade para se manifestar novamente e andar pelo mundo, ou seja, caminhar pelo mundo. Aí quando o Hulk fala, finalmente, Banner, otário, eu estou livre e agora eu vim para ficar. Enfim, aí quando o Hulk cinza se manifesta, ele destrói todos os equipamentos ali que por alguma chance poderiam fazer com que o Bruce Banner não revertesse a forma do Hulk cinza. E o Hulk cinza, ele pensa, né? Ele não tem aquelas ideias, aquele pensamento intelectual do Bruce Banner, ele não sabe muito bem. O Hulk cinza acha que destruindo os aparelhos ali, né, os maquinários do Bruce Banner, ele não vai se transformar em Bruce Banner não vai se transformar em Bruce Banner, né? Mas aí vem um certo personagem que já havia sido apresentado, né? Um indício de retorno desse personagem, o vilão do Hulk, que é na verdade o Samuel Stearns, o líder, numa nova caracterização. Aí o líder fala, burro, você está destruindo todo esse maquinário, mas quando o sol nascer, você voltará a ser Bruce Banner. Aí o Hulk cinza fala, como que você sabe muito? Você sabe muito? Fala aí o que você sabe demais. Aí eu falo assim, esse personagem fala assim, eu sei demais porque você me conhece, Hulk. Eu sou um velho conhecido seu. Enfim, né? Já falei demais aqui, o vídeo já está se alongando, mas aqui foi essa a edição de estreia oficial do Peter David. Uma história que, né, no máximo, faz uma pouca diferença da história que o Peter David escreveu, né, nessa anterior ali, que tem um final bosta. Mas aqui ele traz o Hulk cinza nessa versão juvenil, o Hulk cinza malicioso, que usa mais o intelecto do que a força. Mas mesmo ele tentando usar o intelecto, ele não tem o intelecto, a genialidade de Bruce Banner para saber que mesmo destruindo todo esse maquinário, ele voltará a se transformar em Bruce Banner ao nascer do dia, né, quando o dia raiar, ao nascer do sol. E é assim que termina essa nova parte do quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil, com a bola da vez que a editora Abril Jovem. Fiquem ligados no canal que eu voltarei com esse quadro. Falou, pessoal! O que se livrou de Bruce Banner?